Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 15 visto de forma diferente. Shi Feng parou ao lado de Ni Yan, mas inexplicavelmente, ele voltou a andar sem perceber seu oponente. Que merda! Onde está aquele moleque? Shi Feng murmurou. Ele ainda não tinha percebido que tinha sido descoberto. Ni Yan continuou por trás de Shi Feng, o seguindo de perto. Seu olhar estava focado na área ao redor das costas de Shi Feng. A adaga na mão direita de Ni Yan lembrou um relâmpago enquanto rapidamente achava seu caminho em direção à vítima. Quando Shi Feng percebeu que alguma coisa estava errada, já era tarde demais. A adaga de Ni Yan já tinha chegado, penetrando profundamente nas costas de Shi Feng. Splink, Splurt. A adaga o cortou facilmente, dando 31 pontos de dano. Evidentemente sua defesa não era muito alta. Um atacou, e o outro foi atacado. Imediatamente os efeitos de stealth desapareceram para ambos jogadores. Tendo finalmente descoberto seu atacante, Shi Feng se virou e o atacou. Ele usou sua adaga, fazendo um grande arco. A adaga de Shi Feng parecia um pouco pequena em seu comprimento. Com isso, fez com que ela apenas passasse por Ni Yan, errando seu alvo. Vital Strike. A adaga de Ni Yan parecia carregar um ar gélido enquanto viajava pelo ar, empalando o pescoço de Shi Feng. Sistema: Vital Strike usado com sucesso. Ataque mais 5%, resultando em adição de dano. Desacreditado, os 79 de vida que Shi Feng tinha foram imediatamente sugados. Seus olhos pareciam ter visto um fantasma. Tude. Seu corpo caiu no chão da floresta. Todo o evento durou apenas alguns segundos. Ni Yan ainda tinha toda a sua vida restando. As extremidades da boca de Ni Yan esboçaram um sorriso de chacota. Ele não precisou mostrar nem um pouco das suas habilidades. Os dois foram retornados ao auditório ao mesmo tempo. Shi Feng, mas que merda acabou de acontecer? Como acabou tão rápido? Os vários jovens rodearam Shi Feng e começaram a fazer perguntas. Na tela de vídeo, eles viram os dois em combate após saírem de seus stealths. Naquele momento passageiro, eles foram incapazes de ver claramente, ou mesmo entender o que acontecera no final. Em um piscar de olhos, em apenas algumas trocas de ataques, Shi Feng já tinha ido ao chão. Seus movimentos foram muito rápidos. Shi Feng relembrou o duelo. Ni Yan tinha feito apenas alguns pequenos movimentos. Mesmo assim, sua velocidade era simplesmente inacreditável. Além disso, Ni Yan matou ele com apenas 2 ataques. Um deles o acertando em pontos vitais. Dentro do jogo, o sistema iria ajudar os movimentos dos jogadores enquanto usavam skills. Porém, se tratando de velocidade de reação, julgamento, noção de ataque e assim por diante, todos dependiam exclusivamente das capacidades do jogador. Shi Feng estava tendo dificuldades em imaginar que tipo de fim desastroso ele teria se entrasse em uma luta contra Ni Yan na vida real, principalmente se o mesmo tivesse uma lâmina em mãos. Enquanto encarava a figura daquela pessoa, Shi Feng se lembrou de todas as vezes que foram atrás de Ni Yan causar problemas. Ele se lembrava de como aquela pessoa sempre suportava e assistia à sua humilhação sem a menor iniciativa de resistir. Se essa mesma pessoa estivesse sempre fingindo, isso seria realmente assustador. Enquanto ele se lembrou da adaga na mão de Ni Yan, Shi Feng sentiu um frio descendo de sua garganta até seu coração. Eu perdi. Naquele momento, Shi Feng não se atrevia a negar sua derrota. Os fatos tinham sido escancarados na frente de todos. Além disso, ele também perdeu para a ousadia de Ni Yan durante a luta. Não era necessário temer aqueles que agem com tirania e arrogância. Na realidade, esses são apenas pequenos disfarces. Shi Feng era uma dessas pessoas. O que pessoas como ele mais tinham medo era de encontrar alguém que tinha uma tremenda força e a paciência de suportar. Shi Feng começou a se lembrar do quarto ancião Lei que abriu um restaurante na vila de Gatehead. Ele realmente era uma pessoa gentil e amigável. No passado, essa área costumava ter um grupo de gangsters que frequentemente iam ao seu restaurante. Eles sempre comiam sem pagar e vandalizavam o local. O ancião Lei sempre os deixava fazer o que quisessem, aguentando toda a humilhações. Certa vez, quando Shi Feng foi ao seu restaurante para comer de graça com 10 ou mais pessoas. Por coincidência, eles acabaram se encontrando com sua filha, que tinha acabado de voltar. Quarto ancião Lei tinha se tornado um corcunda. Mas sua filha era bem alegre e bonita. Vários deles não conseguiram se conter e tentaram pôr as mãos em sua filha. O quarto ancião Lei implorou por piedade, mas os gangsters não o ouviram. Eles começaram a rasgar as roupas de sua filha, o que enfureceu o ancião Lei. Ele pegou sua faca de cozinha e cortou 3 dos gangsters. Eles morreram na mesma hora. Então, com sua faca, ele cortou fora o braço do chefe In. Todo o corpo do quarto ancião Lei estava coberto em sangue. Mesmo assim ele continuou calmo, deixando com que os clientes ao lado chamassem a polícia. Daquela vez, Shi Feng estava tão aterrorizado que ele quase se mijou. Já que o ancião Lei agiu em legítima defesa, ele foi sentenciado a apenas meio ano na prisão. Depois daquilo, ninguém se atreveu a causar problemas em seu restaurante, nem pôr as mãos em sua filha novamente. Pessoas que podiam suportar em silêncio eram as mais assustadoras. Era porque, se eles agirem algum dia, eles iriam mostrar sua verdadeira ferocidade.
ficando mais impiedosos do que qualquer outro. Relembrando os eventos daquele dia, Xi Feng começou a suar frio. Depois de passar por algo como aquilo, Xi Feng se comportou honestamente por um tempo. Ainda assim, ele eventualmente entrou no grupo de Wei Kai. Depois de luta de hoje, todo seu corpo começou a sacudir. Se eles fossem atacar Ni Yan e o levassem ao limite algum dia, será que ele acordaria assim como o quarto ancião Lei? Iria Ni Yan pegar uma faca e sem perdão cortar suas gargantas, assim como tinha acabado de fazer no jogo? No futuro, é melhor que a gente não implique com aquele cara mais. Ele é definitivamente difícil de se lidar. Xi Feng avisou as pessoas que estavam atrás dele em um tom sério. Xi Feng, você não pode estar assustado depois de perder só uma partida, não é? De agora em diante, a gente não se conhece. Um dos jovens ao seu lado o desprezou. Os outros ao seu redor também tinham expressões de desdém no rosto. Eu ainda vou te devolver o dinheiro da partida. Quanto à minha derrota, não é nada demais. Xi Feng disse. Ele subitamente entendeu. Mesmo que pessoas como ele se sentissem bem quando atacavam outras, chegaria o dia que todos os seus débitos seriam pagos completamente. Assim como o assunto com o quarto ancião Lei. Naquele dia, Chefe Yin perdeu tanto seu braço como sua posição como chefe. Agora ele só podia viver limpado as ruas. Quanto àqueles 3 gangsters que foram cortados, eles não podiam nem viver mais, tinham perdido suas vidas. Saia daqui, San. Ni Yan não prestou mais atenção em Xi Feng e os outros. Ele continuou olhando a cena da partida. A luta entre Tang Yao e Wei Kai ainda estava no segundo round. Já que esse era um campo aberto, Tang Yao perdera sua vantagem. Eventualmente, ele foi morto pela espada de Wei Kai. Uma depois da outra, as lutas continuaram. Depois que terminaram as 10 partidas, Tang Yao tinha vencido 2 e perdido 8. Assim, Tang Yao perdeu 1.200 créditos. Merda, Wei Kai, aquele desgraçado, também aprendeu uma nova skill. Dessa vez é a skill de Berserker, Resist Magic Aura asterisco. Essa derrota é verdadeiramente depressiva, Tang Yao disse enquanto descontava sua raiva. Resist Magic Aura aumentava a resistência à magia do jogador. Um Berserker com essa skill era basicamente o desespero para todos os magos. Nota asterisco Aura de resistência à magia. Primeiro, Resist Magic Aura só diminui seu dano um pouco. Quando você está em PVP como um mago arcano, seus movimentos devem ser rápidos. Segundo, você deve manter seu gasto de mana estável. Terceiro, suas reações devem ser rápidas. Além disso, enquanto você estava lutando, seu timing para a utilização de feitiços estava errado, Ni Yan aconselhou. Em termos de força, o mago arcano de Tang Yao era mais forte que o Berserker de Wei Kai por uma grande quantidade. O motivo de Tang Yao ter perdido não foi por Wei Kai ser mais habilidoso que ele, de forma alguma. Mas sim, porque magos arcanos têm uma maior quantidade de skills. Um mago arcano habilidoso podia facilmente matar um Berserker apenas brincando. Porém, um mago arcano sem habilidade seria facilmente morto por um Berserker. Profissões simples como Berserker que tinham bastante vida e só precisavam de atacar, não necessitavam de uma grande habilidade no jogo. Seu bostinha, eu não imaginei que você soubesse tanto, Tang Yao disse em admiração. Parando para pensar, o que Ni Yan disse realmente fazia sentido. Depois de abrir a porta, Wei Kai e seu grupo vieram em sua direção, com Xi Feng vindo atrás deles. O mesmo olhou para Ni Yan com uma expressão um tanto complicada no rosto. Jovem mestre Tang, parece que seu irmão está crescendo mais e mais. Ele até mesmo venceu contra Xi Feng. Os pequenos olhos de Wei Kai se direcionaram a Ni Yan. No passado, Ni Yan sempre fora um saco de pancada bem educado. Realmente, parece que o Ni Yan de hoje e o Ni Yan de antigamente não eram a mesma pessoa. Seja em expressão ou temperamento, tinha uma larga diferença entre ambos. O Wei Kai trocou o vídeo na tela para o de Ni Yan derrotando Xi Feng. Depois, ele colocou em câmera lenta. Toda a luta foi concluída em 3 segundos. Olhando para a tela, os movimentos de Ni Yan tinham sido impecáveis. Depois de assistir o vídeo, Tang Yao olhou para Ni Yan um tanto surpreso, como se ele tivesse visto algo inimaginável. Esse irmão dele? Desde quando tinha se tornado tão corajoso e tão forte? Enquanto eu batalhava, você teve um duelo com Xi Feng. Tang Yao estava confuso. Ele ainda não conseguia acreditar que a pessoa no vídeo era Ni Yan. Só um pequeno duelo. Ele era muito fraco, no entanto. Ni Yan respondeu de maneira direta, sem se preocupar com as pessoas à sua volta. O Wei Kai deu uma olhada significativa para trás, para um jovem que usava uma camisa florida. Ni Yan percebeu essa ação. Aquela pessoa era chamada Li Yang. Era o segundo em comando no grupo. Fedelho, não se ache. Você acredita que eu não consigo te dar uma surra? Li Yang veio em sua direção com um chute. Sua idade era 1 ou 2 anos mais novo que Ni Yan. Porém, ele era mais alto e mais robusto. Ni Yan era um pouco baixo. Combinado com sua nutrição pobre, ele era magro e fraco. Ni Yan sorriu friamente, então desviou do ataque de Li Yang. Ele seguiu chutando a perna de suporte de Li Yang, bem na posição do joelho. Ele não era mais o mesmo jovem que tinha sido tão facilmente atacado no passado.
Sua força atual não era nem um pouco inferior comparada a um lutador de MMA de segundo nível. O problema era que seu corpo ainda era muito fraco. Porém, para lidar com alguns arruaceiros, ele tinha energia mais do que necessária. Ah, Li Yang soltou um grito miserável enquanto ele cambaleava de volta, por fim ele tropeçou e caiu. Aquele grito enviou calafrios aos corações de todos que assistiam à cena. Com essa pequena demonstração de força, Shifeng se lembrou do quarto ancião Lei. Naquele momento, ele começou a pensar que se tornar um bom estudante era uma excelente ideia. Você está querendo morrer. Os vários jovens atrás de Wei Kai queriam avançar em direção a Ni Yan e dar a ele uma bela surra. Porém, eles foram todos parados por Wei Kai. As ações de Li Yang eram simplesmente uma forma de teste para Ni Yan. Mas verdadeiramente, ele também estava bem surpreso. Inexplicavelmente, o tímido e covarde Ni Yan, que sempre estava suportando as humilhações, na verdade tinha esse tipo de habilidade. Com sua experiência, ele só tinha visto esses rápidos movimentos de algumas poucas pessoas. Artes marciais não era algo que as pessoas podiam melhorar em 1 ou 2 dias. Eram necessários anos de treino. Somente assim seria possível alguém vagarosamente melhorar. Será que a covardice de Ni Yan no passado era apenas fingimento? Por que será que não importa como eu olhe para ele? Ni Yan parece completamente diferente hoje. Ignorando Li Yang, que ainda estava segurando sua perna, gritando e rolando no chão, Wei Kai andou em direção a Ni Yan e disse: Jovem mestre Ni, você está interessado em uma partida? Ele ainda tinha mudado a forma de falar com Ni Yan. Depois de conviver em sociedade por tanto tempo, ele aprendeu que tipo de pessoas ele podia tocar, e quais ele não podia. Ni Yan tinha apenas revelado sua habilidade, e ele já estava apreensivo. Não tem problema em 1 ou 2 partidas. Porém, não vou participar se as apostas forem muito baixas. Ni Yan ficou um tanto surpreso. Esse Wei Kai é bem esperto. Esses chefes criminais agem como pessoas gentis por fora, mas normalmente têm intenções sombrias. Além disso, muitos deles mostram talento desde jovens, os polindo de acordo que ficam mais velhos. Na sua vida passada, ele ouviu que Wei Kai se tornara bem famoso. Até um pouco mais tarde, quando ele invadiu o território de outra organização criminosa e causou uma grande comoção, que ele desapareceu sem deixar vestígios. 1.000 por partida? Eu tenho 3.000. O Wei Kai disse. Ele pegou todo o dinheiro que tinha. Isso é injusto. Um Berserker nível 3 contra um ladrão da tempestade nível 2? Você não acha que está exagerando? Tang Yao disse em um tom insatisfeito. Tinha uma diferença em níveis, e era uma classe com armadura pesada contra uma de armadura leve. As vantagens eram gritantes. 3.000 uma partida. Ni Yan interrompeu as reclamações de Tang Yao e falou. Tudo bem. Te farei companhia então. O Wei Kai respondeu. Ele não acreditava que um ladrão da tempestade nível 2 seria capaz de vencer contra ele. Ni Yan, você ficou louco. Um ladrão da tempestade nível 2 contra um Berserker nível 3? A não ser que ele fosse um expert capaz de desafiar os céus, ele iria certamente perder essa batalha. Eu só tenho 1.400, me empresta 1.600. Ni Yan disse para Tang Yao enquanto ria. Meu Deus, se você perder, tá tudo bem. Você ainda vai ter que me devolver de qualquer forma. Tang Yao disse com raiva. Eu vou te devolver, Ni Yan disse. Mesmo que o pai de Tang Yao fosse rico, ele não recebia muito dinheiro. Não só isso, mas seria tudo ganho através de trabalhos feitos para seu pai. Nessa era, todas as pessoas da elite educavam seus filhos dessa forma, fazendo eles ganharem seu próprio dinheiro e se tornarem independentes. Besteira, se você quer perder, então perca. Mas vai ter que pagar de volta de qualquer forma. Tang Yao passou seu cartão, transferindo 1.600 créditos para Ni Yan. Obrigado, Ni Yan disse. Tang Yao era do tipo que tinha a língua afiada mas um coração gentil. Se Ni Yan perdesse, ele definitivamente não deixaria Ni Yan pagar aqueles 1.600. Na sua vida passada, Ni Yan recebera muita ajuda de Tang Yao. Ele jamais sequer pensou em deixar Ni Yan o pagar. Isso era como um verdadeiro irmão deveria ser. Levante Li Yang. Nós estamos indo. Wei Kai disse para as pessoas atrás dele e os grupos voltaram para suas respectivas áreas. Ni Yan, aquele desgraçado. Como que ele se tornou capaz de lutar do nada? Da próxima vez eu vou chamar um grupo de pessoas e acabar com ele. Li Yang foi em direção ao sofá e apoiou sua perna. Uma larga parte ao redor de seu joelho estava preta e azul. Não gaste seu tempo. Ele nem usou força nenhuma. Caso contrário, sua perna teria sido quebrada. Eu quero que vocês lembrem disso. A partir de agora, ninguém deve provocar Ni Yan. Se vocês encontrarem com ele, vocês devem se esconder. Se algum de vocês arrumar problema para mim, eu não vou ser gentil. O Wei Kai avisou. Sua escola ensinava taekwondo, boxe e MMA como parte do programa acadêmico. Ele era capaz de dizer que os movimentos de Ni Yan eram comuns em MMA. Porém, comparado com o MMA ensinado na escola, seus movimentos eram muito mais violentos e cruéis. Quando ele agia, o menor dos movimentos causaria sérios ou até mesmo danos fatais. Que tipo de pessoa é esse cara? Ele começou a se lembrar do Ni Yan tímido e covarde do passado.
Os pensamentos dele realmente são profundos e misteriosos. Ele foi capaz de se esconder por todo esse tempo. Wei Kai sentiu um calafrio em seu coração. Como nós podemos deixar isso pra lá? Li Yang perguntou sem vontade. Então, o que tem a dizer? Pergunte para você mesmo. Você é capaz de vencer contra ele? No futuro, frequente suas aulas de taekwondo e se dedique. Certamente você não vai perder tão miseravelmente. Wei Kai respondeu. Chefe, vai começar. Um dos jovens ao seu lado avisou. Wei Kai colocou seu capacete. Na área adjacente, Tang Yao estava observando Ni Yan. Depois de um tempo ele finalmente falou. O que acabou de acontecer? Eu fui estúpido e não perguntei. Cara, você não é nada mal. Desde quando você ficou tão forte? Um movimento e Li Yang estava chorando e rolando pelo chão. Eu estive treinando em casa por um tempo. É mais que o bastante para lidar com esses arruaceiros? Ni Yan disse. Sua força corporal realmente era muito fraca. Caso contrário, sua força não seria apenas isso. Li Yang e o resto era apenas um grupo de patetas. Somente Wei Kai seria um pouco mais difícil de se lidar. Mesmo assim, ainda não era um oponente digno. Seu bostinha, você certamente me fez te ver de uma forma diferente agora. Eu ainda tinha minhas suspeitas de que você é o mesmo Ni Yan que eu conheço desde a infância. Tang Yao disse de uma forma bem animada. Não importa o quanto eu mude. Você ainda vai ser meu irmão. Ni Yan proclamou. No passado, até mesmo quando ele estava o mais fundo possível no poço, Tang Yao ainda o via como irmão. Assim como a distância revelaria a verdadeira resistência de um cavalo, o tempo era o que revelava a verdadeira natureza de uma pessoa. Para honrar essas palavras, vamos ter um banquete quando voltarmos. Tang Yao disse enquanto batia no ombro de Ni Yan. O Wei Kai já está dentro do jogo. Não se preocupe, só assista e veja. O que? Será que você não acredita que eu vou te devolver os 1.600? Ni Yan riu, implicando com Tang Yao. Vá ter sua partida. Quanto ao dinheiro, esse tipo de coisa é inútil para mim. Mesmo que você perca, não é o fim do mundo. Além disso, você não recebe muito dinheiro por mês. Se você perder 1.400, você vai acabar comendo arroz puro pelo resto do mês. Não estou certo? Assista enquanto eu brinco com um Berserker nível 3 até a morte. Ni Yan disse com um sorriso confiante. Bom garoto, você está ficando cada vez mais selvagem. Tang Yao riu. Os dois colocaram seu capacete e entraram no jogo. Quando ele reemergiu, Ni Yan se viu em uma campina. Era um interminável campo de grama verde. O denso gramado estava alto, quase chegando aos seus joelhos. Minha sorte não é muito boa. Acabou sendo uma campina. Ni Yan pensou enquanto franzia as sobrancelhas. Porém, mesmo que ele estivesse em campos abertos, ele ainda tinha suas táticas. O fundo verde da grama era uma boa opção para a camuflagem de um ladrão. O único problema era que a grama alta podia evidenciar onde ele estava. A fase atual é um campo aberto. Se você achar que é injusto, nós podemos trocar de fase, Wei Kai sugeriu. Teria uma grande quantidade de sorte se eles estivessem lutando uma única partida. Diferentes terrenos eram bons para diferentes profissões, e campos abertos eram vantajosos a classes de guerreiros, Berserker, que poderiam correr abertamente balançando suas espadas. Mesmo que Wei Kai fosse um bully, ele agiu de forma magnânima. Não tem problema, se é um campo aberto, então é um campo aberto. Ni Yan segurou sua adaga e usou stealth. Sua opinião de Wei Kai mudou um pouco. Uma brisa gentil soprava pelas planícies, fazendo com que a grama alta se curvasse. Gradualmente, a silhueta de Ni Yan desapareceu pelo campo. Ele tem toda essa habilidade? Wei Kai sentiu seu coração se abater. Sua expressão se tornou solene. Ele observava atentamente seus arredores. Mesmo assim ele não conseguia achar traços de Ni Yan. Ele não era capaz de encontrar nenhuma irregularidade no gramado também. Ni Yan realmente tem habilidade. Wei Kai segurou sua espada e se aproximou. Quanto mais próximo ele chegasse, mais fácil seria de achar Ni Yan. Ni Yan andava de acordo com o vento, constantemente trocando de direção de acordo com o mesmo. Mesmo que ele pisasse na grama, seria na mesma direção que o vento estava soprando, para não deixar marcas.